Muito bem, vamos dar continuidade então, pessoal, falando agora sobre emergências vocais, tá? Eu vou já chamar o Giovanni, então, o aceite dele. Obrigado, Leandro, pela presença. Agradecendo aqui a presença do Leandro Carneiro, fonoaudiólogo aqui de São Luís, que está residindo em Brasília. Leandro, eu quero uma live contigo, cara, hein? Para a gente falar aí do teu trabalho aí também com cantores aí em Brasília, tá? Então, aproveitando aí o retorno das pessoas que estavam assistindo a live anterior, e a gente só recomeçou. Minha irmã tá na live, ó. Minha irmã tá quase uma fonoaudióloga. Cris Soderini tá na live. Te amo, Cris. Morrendo de saudade. Quando passar tudo isso, vamos tomar um suco, né? Irana, hoje eu tô Na frota. explodindo de saudade. Irana é uma fonoaudióloga de Fortaleza. Mandou uma foto nossa de um passeio que a gente fez em Canoa Quebrada. Eu, ela e Patrícia. Eu fiquei bem nostálgico hoje. Hoje eu estou bem, né? Por isso que eu coloquei cores na live da tarde, mas eu estou feliz, tá? Eu só estou um pouquinho nostálgico hoje. Estou muito saudoso. E foi um passeio incrível, né? Foi um passeio solar. A Irana Frota, se não me falha a memória, ela já foi presidente do Crefono 8. Logo que eu me formei, eu acho que foi até ela que assinou a minha carteira profissional. E aí eu lembro desse nome justamente por conta dessa assinatura e do nome dela ser bem difundido na época. Se não me falha a memória, foi isso que aconteceu, né? Já tem uns mais de 10 anos aí para trás, mas Isso, ainda não estou Irana. nesse estágio de terceira idade, assim como tu te considera, apesar de nem ser, nem Tô, precisa meu tu te filho. considerar assim, porque de fato não é. Eu descobri que eu tô com uma prega, aquela prega que boi tem, que bezerro tem. Eu tô desenvolvendo uma prega de bezerro, gente. Tá? Eu vivo assim, antes das lives eu estico e às vezes eu fico assim. Não sei se vocês já perceberam. Tá? É uma estratégia. Recurso, fono, recurso fonoaudiológico, bandagem elástica ajuda bastante em relação a esse reajuste muscular aí de musculatura cervical. Cris Soderini tá Ah, aqui. Suco, amiga, na live a gente diz que é suco, mas é aquele suco amarelinho que eu gosto, que vem com espuminha em cima. Né? A gente toma, eu só tomo um. Na minha idade, um já é suficiente. Pode deixar que é assim. Jeová, então fala um pouquinho para a gente sobre as emergências vocais. Como a gente lida com esses pacientes que precisam rapidamente de uma intervenção fonoaudiológica? O que a gente utiliza mais dentro dessas emergências vocais? A gente utiliza mais os exercícios tradicionais? A gente abusa um pouco dos recursos? Ou a gente faz uma mesclagem dos dois? Como é que a gente lida com essas questões emergenciais? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Veja, eu gosto muito desse tema porque eu e Patrícia, a gente escreveu no Tratado das As especialidades em Especialidades em fonoaudiologia. Fonoaudiologia, o livro vermelho, né? E eu escrevi, na verdade, um capítulo com Jaqueline Pristo e Leila Mendes, sobre intervenção vocal no teatro, no cinema e na teledramaturgia. E dentro desse capítulo a gente escreveu, eu coloquei o que eu e Patrícia a gente já tinha construído, porque a gente precisava publicar logo isso, lançar isso para frente. E aí a gente trouxe algumas considerações importantes, né? Primeiro, diferenciar o que é urgência e o que é emergência. Emergência é uma situação onde eu preciso resolver o problema de uma forma imediata. Tá? A urgência, eu tenho um certo tempo ainda para resolver aquele problema. De um modo geral, existem dois tipos de emergências. Emergências vocais, por questões envolvendo aparelho respiratório, e emergências vocais em função de fonotraumas. Então, a gente tem essa classificação. No processo de intervenção, numa situação de emergência vocal, eu tenho que levar em consideração uma série de coisas. O que eu tenho contra a atividade que vai ser desenvolvida e o que eu tenho a favor naquela situação que vai ser desenvolvida. Então, eu tenho que olhar para o cenário e ver o que tem a meu favor, o que tem contra, Né? Se eu consigo dar conta sozinho, ou se eu preciso
recrutar alguém da equipe, se eu preciso recrutar o médico, né? Então, quem é que eu preciso recrutar para me ajudar naquela situação? A gente usa os recursos? A gente usa os recursos também, mas a gente usa muito o convencional, né? Então, o convencional ele faz parte o tempo todo, não só das situações de emergência vocal, mas de um modo geral, o que a gente sabe? Que um clínico inexperiente, por exemplo, quem acabou de sair da faculdade vai ter uma dificuldade incrível numa situação de emergência vocal. Porque na situação de emergência vocal, você não tem como programar antes. Quando Sim, você sim. chega, é que você se dá conta do cenário. Você vai se deparar com um cenário e você tem que pensar muito rápido. Porque muitas vezes a gente só tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas para recuperar uma série de coisas. Tá? E lembrar, recuperar essas coisas não quer dizer que a gente vai deixar ele uma Brastemp. Né? Ah, a voz vai ficar melhor do que era antes. Não vai. Mas a gente vai conseguir muita coisa. A gente vai fazer com que ele consiga não fazer com que o show pare, porque o show nunca pode parar. Né? Eles têm uma série de... muita coisa envolvida. Né? Então não dá para parar. Tá? Com a gente lá ou sem a gente lá, ele vai se lançar naquela situação, pois o ideal nem sempre é o real. Tá? Mas dá para a gente fazer muita coisa. Por exemplo, se eu tenho um cantor, Jeová, então recentemente eu tive uma cantora, antes desse Covid, faltando tipo assim, 1 hora para ela se apresentar. Eu estava na minha casa, ainda bem que aqui em Maceió tudo é próximo. Ela fez, doutor, eu estou desesperada porque eu estou com o nariz obstruído e nada desentope. Né? Ela queria desentupir esse nariz. Né? E eu preciso que o senhor venha aqui, pererê, parará, parará. Quando cheguei lá, estava ela lá desesperada, aí o emocional já afeta, né? E o cantor ele precisa entrar bem. E o que a gente fez? Apenas higienização nasal. Tá? Aí você diz, você Algo pediu sim. o soro, Pode falar. porque, veja, a gente é muito simples, a gente não precisa de nada complexo. Não tem coisa melhor pra gente do que soro, água, né? De um modo geral, é água e soro. Então, ela fez a higienização nasal com o soro fisiológico, só que o soro fisiológico é aquecido, né? Então, fez aquilo. A gente repetiu esse procedimento umas 4, 5 vezes. Doutor, tô desentupida, tá? Entrou um pouquinho com um pouquinho de vapor, né? De vapor quente, muito pouquinho, porque ela tinha minutos, né? Então, mais um pouquinho para a gente manter esse grau, esse nariz desobstruído. E ela foi e fez um show maravilhoso, tá? Isso é uma situação de emergência. O cantor, ele precisa entrar e ele está com um problema, tá? Agora, por exemplo, tá rouco, né? Tá rouco. Então, a gente vai chegar lá, vai analisar aquele cenário, aquele panorama e vai desenvolver estratégias. Às vezes, a gente consegue diminuir muito aquela rouquidão, às vezes diminui de uma forma moderada, e aí eu vou ter que recrutar outras coisas. Então, eu vou recrutar backs, então os backs vão entrar mais do que o próprio cantor, né? Então, a gente vai buscando estratégia. Ele vai ter que se proteger um pouquinho da fumaça cênica, do gelo seco, né? O laser ajuda muito. Então, por exemplo, numa situação onde o meu cantor ele está rouco, ele precisa cantar, então eu tenho que trabalhar com desempenho muscular. Então, usar o infravermelho vai fazer toda a diferença para esse cantor, sem sombra de dúvida. Tá? Óbvio que é associado a alguns exercícios, tubo da água, uma série de firmeza glótica, uma série de gargarejo, uma série de outras questões. Entendi. Uma dúvida agora uma dúvida minha. Durante essas emergências vocais, a gente busca um pouco mais o conforto vocal para esse cantor ou a gente prioriza um pouco mais estratégias para resistência, Jeová? Isso é uma dúvida minha. Eu até perguntei lá na live tua com a Thaís e a Flávia, mas não deu tempo. Então, como a gente está hoje aqui, eu não vou aproveitar para perguntar. É uma dúvida minha. Uhum. Emergência, a gente prioriza um pouco mais sempre esse conforto para a voz ser executada no canto, ou a gente prioriza um pouco mais essa questão da resistência?
Sempre o conforto, porque se eu tenho um indivíduo que está com um quadro desconfortável e vou priorizar a resistência, primeiro, eu não vou conseguir dar resistência, tá, a ele, porque resistência é um contínuo, né? Então, o conforto é a palavra-chave. Então, ele precisa entrar para cantar de uma forma confortável, né? Óbvio que ele vai sentir uma certa limitaçãozinha ou outra, a depender do quadro de emergência, se é por fonotrauma, se é por alguma questão respiratória. Mas o conforto é essencial. E sempre dá para resolver, porque tem muita gente para ajudar, né? Então, o cantor que tem backing, ele tem vida, né? Então, naquele dia, os backings vão entrar mais, ele vai se poupar mais, ele vai se conectar mais com o público por meio da fala, uma fala numa Entendi, região X, né? Que é o entendi, famoso que as pessoas dizem assim, ah, ele está enrolando. Não, ele não vai enrolar, ele vai cantar. Só que ele vai cantar mais aquela região que naquela situação é confortável, na hora que chegar aquela situação que é um pouquinho desconfortável. Então, por exemplo, é o amor. Aí deixa que o coloca o povo público mexe com para a minha cantar, né? cabeça e me deixa assim. Então a gente vai buscar estratégias e sempre dá certo, né? O bom é que sempre dá certo, sempre. Isso que deixa a gente feliz e o que mostra o quanto a fonoaudiologia ela é importante, o quanto a fonoaudiologia é qualidade de vida. Tem uma pessoa aqui, Espaço da Voz, Sandra, pergu- beijo. perguntando: a emergência de um cantor que você não sabe do histórico, como é que tu faz? Então, aí é um cenário bem interessante, né? E aí você vai quando você chega, você tem que observar o cenário que está lá colocado para você. E você vai ter que agir em cima daquilo que está sendo colocado. Óbvio que no primeiro momento a gente precisa ter muita segurança se esses recursos tecnológicos eles podem ajudar aqueles indivíduos, e para isso a gente precisa, nesse momento, perguntar a esse indivíduo uma série de coisas, né? Se ele tem algum histórico de câncer em região de laringe, tireoide, na família, por aí vai, para você poder aplicar ou não os recursos tecnológicos. Mas muitas vezes não precisa colocar os recursos tecnológicos, a terapia convencional ela consegue dar conta, né? Então a gente tem a inalação, a gente tem o vapor, a gente tem Novafon, tem massageador, tem outras coisas que podem ofertar um conforto para esse indivíduo numa situação de emergência vocal. Mas a situação de emergência vocal ela é sempre pontual. Mesmo quando eu conheço o meu cantor, a situação que vai estar exposta para mim é inusitada, né? Daquele dia, é um recorte naquele momento. O mesmo vale com aquele cantor que eu não tenho, que eu não tive nenhum contato prévio, que o contato é naquele momento. E aí eu preciso desenvolver um raciocínio clínico mais eficaz para que eu não coloque ele numa situação de risco, tá? E aí a gente começa a ligar para os amigos também, os parceiros, olha, estou com um quadro assim, Sávio sempre me socorre nas minhas situações difíceis, né? Então essas parcerias elas são muito importantes nesse sentido. Mas o cenário que está na nossa frente é sobre ele que a gente vai intervir, tendo contato prévio ou não tendo contato prévio. Dá para a gente resolver e o resultado quase sempre é muito positivo. Vamos fazer uma ressalva aqui e mandar um abraço super especial para o Bruno Guimarães, que acabou de entrar aqui na nossa live. Professor Bruno, que é uma grande referência, né, na área de eletroestimulação, são mais de 30 anos já estudando, disseminando, ensinando e sendo generoso, né, quando ele tem a possibilidade de participar de algumas lives aí contigo, com o próprio Sávio Franco Pierre na semana passada, se não me falha a memória. Obrigado, viu, professor Bruno, pela sua presença aqui. O senhor já veio algumas vezes em São Luís e eu já tive a honra de fazer alguns cursos com o senhor, então é sempre um prazer quando a gente ouve o senhor falando sobre a eletroestimulação. É maravilhoso mesmo saber que o senhor abriu para nós aí um campo magnífico com a utilização desse recurso tecnológico. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito bem, Juarez. Esse senhor, eu não posso dizer, né, que ele é meu filho, tá bom? Eu não vou dizer isso, porque senão eu me destruo nessa live, tá? Mas ele é um grande irmão. Bruno é um querido, uma pessoa que a gente tem que respeitar mesmo na Com certeza. fonoaudiologia. Ele tem um legado
né? Foi Bruno Guimarães que colocou a eletroestimulação na fonoaudiologia. A gente não pode deixar de reconhecer isso e o quanto essa ferramenta ela nos ajuda, né? Então, nós que trabalhamos com voz sabemos o quanto essa ferramenta ela é importante, tá? Então, Bruno é um grande parceiro, é um irmão, tá? Eu acho que eu estou muito mais para filho dele do que ele para meu filho, tá? Eu ainda tô bem, tô bem. Ele também tá bem, tá? Não Jeová, quer dizer que ele não... Manda. fala um pouquinho para a gente já caminhar aqui para o final, sobre Já? nutrição. Já, a gente já está com quase 49, 50, não, 50, 60, 75 minutos de live, com 76 agora minutos de live, é muito tempo. Mas Nossa, tá parece entrando que. tanta gente que eu amo. Pode Pois falar, é. pode conversar. A gente fica conversando até amanhã. Hoje eu não tenho nada para fazer. Amanhã eu não tenho nada para fazer. A minha vida está um processo de nadificação, gente. Então, vocês me segurem em casa. Conversando comigo, me segura. Fala um pouquinho para a gente sobre a relação do quadro nutricional com as vozes desses cantores. Que tipo de alimento, o que, que é interessante aderir na alimentação, o que, que é importante não aderir na alimentação para manter essa qualidade vocal, principalmente numa temporada de shows ou numa sucessão de shows aí semanais. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Só lembrando que o Leandro Carneiro ele vai ter uma live sobre isso, sobre essa temática. Eu acho que é dia 4, é dia 5 de maio, lá no Instagram dele, é Fono Leandro Carneiro com uma nutricionista. Mas fala um pouquinho para a gente, Jeová, acerca dessa perspectiva alimentar aí. Falo assim, Leandro é um querido, gosto muito dele, cheguei a conhecê-lo em São Luís, né? Gente, começou a entrar um monte de gente que mora no meu coração. Entrou Bruna, que é minha filha, Bruna pode ser minha filha. Entrou Aninha, entrou... Peraí, antes de eu responder, tá? Porque entrou Olha quem chegou Jamile, agora. O Franco Pierre. Silvia Ramos está comigo sempre. Silvia Capistrano, eu adoro essas Capistranos, viu? Tomamos muito suco. Franco Pierre, Franco, vamos fazer a live, tá bom, filho? Você diz o dia e eu só obedeço. Eu sou uma pessoa tão obediente, eu estou tomando um monte de remédio e eu tomo tudo no horário certinho. Então, eu sou a pessoa obediente, tá? Franco, obrigado pela presença, viu, Franco? Obrigado mesmo pela tua presença aqui. É uma grande honra para mim também receber você aqui. Muito obrigado, viu? Grandes Só tem referências top. aqui. Só Só tem tem gente top. top aqui. Já estou me tremendo todo, tá bom? Com essas pessoas. Mas veja, a gente sabe que a voz é uma atividade de alta demanda, né? Então, quando eu falo durante muito tempo, quando eu canto durante muito tempo, eu gasto muita energia. Então, a primeira coisa que a gente precisa reforçar é que os nossos cantores eles não subam no palco com fome, tá? Porque ele vai gastar muita energia, tá? E a gente recruta energia também do músculo, eu não posso esquecer disso. E minha prega vocal, ela é formada por dobras de músculos. Então, o cantor ele precisa entrar bem nutrido. Quando eu digo que ele precisa entrar bem alimentado, não quer dizer que ele tenha que comer uma buchada. Tem gente que não é do Nordeste na sala, tá? Mas buchada é um prato carregado, pesado. Aqui uma buchada, um sarapatel, uma feijoada antes de cantar. Por quê? Né? Porque quando eu canto, eu faço ajustes respiratórios. Então, o risco do refluxo é muito alto, né? O risco de eu ficar lá molão, largadão, cansado, depois de comer um pesadão desse é muito alto. O ideal é que ele tenha uma alimentação leve, que ele tenha uma alimentação equilibrada, que ele coloque alimentos que vão ajudá-lo, de preferência carboidratos que tenham uma rápida absorção, proteína, então frango, uma macaxeirazinha, uma batata doce. Agora, tão importante quanto a qualidade do alimento é como eu vou porcionar esse alimento, né? Não é um prato generoso de pedreiro, né? Então, são porções que dê conta da energia que ele precisa, tá? Durante a atividade dele, a depender do tempo que ele vai passar cantando, aí a gente observa se precisa realmente entrar com um carboidrato de rápida absorção durante a atividade, se precisa entrar com alguma bebida hidroeletrolítica para repor os sais minerais e assim retardar a fadiga. Provavelmente os pacientes, os cantores da Regina que estão na sala,
eles vão precisar de bebidas hidroeletrolíticas, eles vão precisar de carboidrato de rápida absorção, porque eles vão cantar durante 5, 6 horas. Né? Então, óbvio que essas pessoas elas precisam repor seu aporte energético. Tá? Mas, de um modo geral, ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável que forneça a energia necessária para o que ele necessita. Né? Ter muito cuidado com, por exemplo, algumas substâncias que envolvem cafeína, porque cafeína estimula refluxo, deixa a garganta seca, a mucosa seca, então precisa ter cuidado com isso. A alimentação é algo muito importante e o cantor ele tem que dar atenção a isso não só durante o show, né? Ele tem que dar atenção a isso ao longo da vida dele, porque a imagem do cantor ela é tão importante quanto a imagem vocal. A gente não compra só uma voz, a gente não leva só uma voz, a gente leva um todo. Então, eu gosto quando eu vejo um cantor bem, eu vejo que o cantor me passa uma imagem de saudável e esse saudável está no corpo e na voz, tá? Então, isso é uma coisa, uma preocupação que eles precisam ter, sim, em ter hábitos saudáveis de alimentação. Antes, durante, E após o depois? show e ao longo da vida. Ressaltar que a voz para eles é o principal instrumento de trabalho, né? Então, manter essa longevidade perpassa especificamente por esses processos, esses ajustes, esses cuidados, né? Um cantor que talvez não trate isso de uma forma muito disciplinar, a gente sabe que essa longevidade vocal aí pode ser afetada e a carreira até ser encerrada num tempo não tão oportuno assim, né? Ou antes do esperado. Jeová, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente agora sobre novas possibilidades de publicação tuas dentro da área de voz. O que a gente já pode começar a esperar aí? O que tu já pode apresentar para a gente de uma forma muito tímida sobre possibilidades de publicação? O que a gente já pode esperar de novas associações intelectuais para que a gente já possa se preparar e comece a utilizar logo esses conhecimentos dentro da nossa prática profissional? Então, eu já vou soltar alguns spoilers. Bruno Guimarães está aqui, então o primeiro vai ser com ele. Então, que é um capítulo que nós escrevemos para o próximo livro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que é o complemento daquele Fundamentos, alguma coisa, eu não lembro o título, eu sou péssimo para título, tá? Eu tenho só a fotografia do livro, porque eu sou a pessoa mais fotográfica da face da Terra. Então, a gente vai ter um capítulo só falando sobre o uso da eletroestimulação em voz profissional. Esperem laser terapia em voz profissional. Tá vindo, não sei se sai esse ano, não sei se no próximo ano. Esperem publicações envolvendo o gargarejo, a técnica do gargarejo, que é uma técnica que nós adoramos. Né? Eu e Patrícia, é um casamento antigo em cima do gargarejo, desde a época, há muitos anos atrás, quando eu era estagiário de Patrícia, a gente já tinha um fascínio pelo gargarejo, então a gente colocou abaixo aquela coisa, quando faz gargarejo, ele vai sobrecarregar a musculatura supraioidea. Não acontece isso, a gente usou eletroestimulação e a gente conseguiu comprovar isso. Bruno está perguntando, sai quando? Ainda não sei, amigo, Sai mas quando? eu sei que sai esse ano, né? Os outros que a gente está escrevendo é que eu não sei quando sai. Tá? Mas vem laser, vem eletroestimulação, a eletroestimulação vem muito breve, laser está vindo também, a gente continua no gargarejo, vai vir alguns outros estudos com outras parcerias que a gente está fazendo com relação a esse quente, a esse frio, né, a toda essa polêmica que isso gera. Então, nós estamos pensando em alguns protocolos. Tem um protocolo do uso do laser que eu estou utilizando, né, e aí eu acredito que, a depender do número que a gente forme, talvez eu e Sávio, a gente jogue alguma coisa em cima dessa dica que ele me deu num encontro, né, um encontro que durou horas adentro, a ponto de nós trancarmos a rua, né? De tanto tempo que a gente ficou na rua. Então, mandaram a gente nos recolher. E aí surgiram ideias incríveis e acredito que vai sair muita coisa relacionada a laser, a técnicas, algumas técnicas,
eletroestimulação, não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, termoterapia ligado à eletroestimulação e eletromiografia. Vi algumas coisas interessantes. Tem que Gel, publicar, né? então, Tem que fazer a não, coisa com certeza. circular. Com certeza, né? A gente está aguardando também aí ansiosamente a publicação que foi pontuada, né, com você e a Janaína Pimenta, né, acerca dessa sistematização relacionada à CRIO Vou cobrar dela. e a Ela vai ter que produzir hipertermoterapia. alguma É coisa. verdade. Ela Gel, foi. então, para a gente também já ir caminhando para o final, convido o pessoal aí para a pós-graduação da USCS, né? Fala mais uma vez Sim. onde é que são os polos, quando é que vão começar as novas turmas, se já tiver datas específicas, mas vamos convidar o pessoal aí para aderir também, né, às pós-graduações que já existem várias aí pelo nosso país. Perfeito. Então, essa pós de São Luís do Maranhão, né, que é pela Universidade de São Caetano do Sul do Rio de Janeiro, é uma pós que eu tenho um carinho muito grande, é uma pós que eu estou na organização, junto com Janiene, que é uma coordenadora local, e nós temos um time maravilhoso nessa pós. A gente tem Sávio, a gente tem... quem Tem tem o a Tássia Ariel Coelho, Menezes, Ariel, Ariel Coelho, a Renata. próxima, essa tá boa. A próxima tá o Pipoco do Trovão. A gente tem Ariel Coelho, a gente tem Franco, temos Sávio, temos Márcia Tem a Menezes, Renata, Renata tem a Renata, Azevedo, Vanessa, temos Vanessa, temos Juscelina, temos a duas Patrícia, a amigas professora queridas, Patrícia Balata, duas amigas queridas que fizeram uma live comigo hoje. Thaís Vaiana e a Flávia. Temos quem mais? É tanta gente Tem boa, nomes, gente. tem nomes novos também, né? Que não é para dar o spoiler ainda aí pro Tem pessoal, né? nomes Mas novos, nomes nomes novos. novos que são verdadeiros talentos, tá? Porque a gente está sempre misturando, né? Os vintage e essa geração internetica, tá? Mas a pós está linda. A gente vai ter essa pós em São Luís do Maranhão. Nós teremos em Brasília, nós teremos em São Paulo. Tem a pós do IDE, que eu estou na coordenação, que provavelmente o polo vai ser Maceió, que também tem um time de peso. Eu saio arrastando as pessoas que eu acredito para onde eu quero. O Bruno Guimarães também está nela. Porque Bruno é chato. Bruno, a gente chama, ele não vai. Né? Mas aí a gente já tem uma estratégia. Coloca um dos tambores, que aí ele vai. Né? Ele vai encontrar Franco, aí ele vai. Ele vai encontrar Mas, Sávio, aí ele vai. Né? Vai me encontrar? Já não sei. Tá? Então, mas tem umas pós muito interessantes que eu estou na coordenação, tem outras que eu participo, tem a pós da Juscelina em Belo Horizonte, que é uma pós fantástica com um foco voltado para a voz cantada. A Juscelina, ela teve uma sacada de mestre, é uma pós linda, que eu amei dar aula para aquelas pessoas que são pessoas muito queridas. Me senti em casa em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte não tem mar, mas tem bar, e eu provei várias comidas gostosas, tá? Então, tem a da Previne, tem os cursos da Previne, que eu também estou lá, adoro a Previne, fiquem ligados, mas eu estou sempre divulgando alguma coisa no Instagram. Por onde eu vou passando, a gente vai ficando idoso, vai ficando amostrado. A gente começa a gostar mais de cores e tudo a gente quer dizer para as pessoas. Tá? Eu adoro contar histórias. E o legal é que a gente não liga mais porque as pessoas vão falar, né? A gente usa e não tá nem aí, vai mesmo, com a cara e com a coragem, independente daquilo que vão falar. A gente, na verdade, quer ser feliz com aquilo que a gente mostra para as pessoas, né? A gente tem que ser feliz, tá? Eu adorei fazer a live com a Mara e sobretudo, falando de protagonismo, porque se a gente quer ser protagonista, a gente tem que tomar a atitude de sair na frente. E sair na frente, né, passa por uma série de coisas. Você vai ser julgado, as pessoas vão julgar você. Então, a única forma da gente não ser julgado é não existir.
tá? Como Com eu quero certeza. existir, então eu quero ser bastante julgado. Podem julgar, tá? Eu não me incomodo, porque eu quero existir. Porque a única forma de não ser julgado é não existindo. Então, como eu quero existir, eu quero ser julgado e as pessoas... A gente julga o tempo todo, né? Eu julgo pelo que eu vejo, eu julgo pelo que o outro diz, eu julgo pelo que o outro faz, eu julgo pelo que o outro diz, a forma que ele disse o que acabou de dizer. Então a gente julga por uma série de coisas. Faz parte da essência humana. Agora a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que o exercício que eu mais faço hoje é me colocar no lugar do outro. É me colocar na sua posição, conversando comigo, é me colocar no lugar do outro quando eu estou conversando, e isso tem feito a minha vida ser muito mais feliz, tá? Então hoje eu tô mais manso, eu não brigo como eu brigava no passado, eu sou a pessoa hoje mais calma do mundo. Eu não brigo, agora se pisar no meu pé, eu digo, você está pisando no meu pé. Aviso a primeira, aviso a segunda, aviso a terceira. Aí eu acredito que na quarta talvez eu entre em erupção, tá? Mas eu sempre aviso. Tô mansinho, Vai, mansinho. Gel, o nosso papo tá super bom, tá super show, super maravilhoso. É sempre um prazer ter você aqui, né? É uma grande referência para mim. Eu não escondo isso de ninguém. Sou muito grato pelas oportunidades que você já me abriu, né? A mais nova delas também é fazer parte da equipe dos professores da próxima turma da pós-graduação em voz aqui em São Luís. Então eu quero te agradecer pela tua presença aqui hoje nessa live. Contribuiu demais, como sempre faz em qualquer das lives que você esteja, seja como o norteador ou como convidado. É sempre um grande prazer, é um show poder ouvir você falar acerca da área de voz cantada e da área de voz como um todo. Ouvir você falar sobre recursos tecnológicos. Muito obrigado por ter aceitado esse convite pela segunda vez. Me sinto extremamente honrado e lisonjeado. Que possamos ter outros momentos assim, que possamos continuar também com as lives, independente da quarentena, porque particularmente eu observo que o conhecimento que é difundido dentro dessas lives talvez seja tão único a ponto da gente não conseguir ter algumas das normativas ou das diretrizes ou até das especificidades dentro de uma sala de aula, porque a comunicação é menos formal, é mais familiar, é mais aberta, né? É uma comunicação pomposa, então isso aproxima, as pessoas perguntam mais, as pessoas tiram suas dúvidas, colocam perguntas que às vezes é o questionamento de várias pessoas ao mesmo tempo e o outro pode ter vergonha de perguntar. Então, muito obrigado pela tua generosidade, pela tua especificidade, pela tua bondade, por esse conhecimento que é ímpar que tu tem. Muito obrigado mesmo por você ser uma grande referência para a gente na área de voz. Obrigado porque você não retém conhecimento, você se disponibiliza, é uma pessoa extremamente acessível, né? Antes de conhecer o Jeová, poxa, Jeová Morim, rapaz, será que eu vou conhecer esse cara? Que eu já ouvia falar há tanto tempo, Cara chato, né? né? Não, 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 não. Mas, sabe, então aí quando eu te conheci, depois que a gente ficou mais próximo, estreitou os laços, conversa, isso é muito legal, saber que uma referência nossa se permite se permite a aproximação, independente de quem é o outro profissional lá do outro lado, se é conhecido, se não é conhecido, se tem um certo status, se não tem. Isso é raro e eu vejo que isso está mudando a cara da fonoaudiologia com grandes profissionais como você, Bruno Guimarães, Patrícia Balata, e a gente sabe a infinidade de nomes que existem aí, né? Menos estrelismo, mais humanidade, né? Mais solidariedade entre nós, porque é assim que a gente vai crescer e é assim que a gente vai se fortalecer. Então eu deixo as palavras finais para você, fique à vontade e meu muito obrigado a ti. Ô, querido, muito obrigado por essas palavras. Fico muito feliz. Cuidado que na minha idade eu choro por qualquer coisa, sobretudo nesse momento. Eu entro em labilidade emocional muito fácil, tá? Mas eu que agradeço. Jamais eu diria não para você. É um prazer conversar com a sua rede de contatos, né? Eu adorei bater esse papo. Eu acho que conhecimento não é para ser escondido, conhecimento é para ser
compartilhado, né? Então, eu recebo tanta coisa, eu tenho que dar, devolver essas coisas, tá? Então, minha mensagem final é que tudo que vocês recebem, vocês devolvam, né? Porque isso a gente faz girar para o universo e cada vez mais a gente só recebe o que a gente emana, tá bom? Então, eu quero agradecer a você por estar conversando com o seu público, agradecer a todas as pessoas que estão na live, são pessoas que moram no meu coração, alguns eu conheço, outros eu não conheço, mas que vocês exerçam o ato da gratidão, tá? Que ser grato seja o maior exercício da vida de vocês, independente da fonoaudiologia. Seja grato por tudo. A gente vive um momento muito difícil, né? Então a gente tem que ser grato por a gente estar tendo a possibilidade de poder estar conversando nesse momento. A gente sabe que aí fora está um inferno, que as coisas estão um trovão, né? Mas a gente está aqui trocando experiências, conversando e se aproximando cada vez mais. Eu acho que a gente vai sair dessa situação na fonoaudiologia muito mais unidos do que nós já éramos. Eu não tenho dúvida disso. Será um novo tempo, tá? E eu espero poder estar junto com vocês vivendo esse novo tempo, tá? Então exerçam a gratidão. Agradeçam por tudo. Eu agradeço porque meu cachorro late, eu agradeço porque minha gata mia, eu agradeço porque estou andando, porque estou vendo, tive um problema no olho, achei que ia ficar cego, tá? Então eu agradeço por tudo. Então, que vocês possam desenvolver a gratidão. A gratidão é uma virtude incrível, tá? E eu sou muito grato a muitas pessoas, a muitas coisas que acontecem na minha vida. Muito obrigado, tenham uma boa noite de descanso e já quero fazer um convite para sexta-feira, às 15 horas, nós teremos uma live com o Leonardo Lopes, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e a gente vai bater um papo muito bacana acerca de como fazer a diferença na clínica vocal, tá? Então vai ser uma live fantástica, tá? Além de muito inspiradora, tá bom? Que é o foco que eu tenho buscado nas minhas lives. Na próxima semana nós teremos lives também maravilhosas. A gente vai sair um pouquinho do universo do canto e a gente vai para um outro universo com convidados que todos vocês conhecem, que são pessoas que nos inspiram na fonoaudiologia, tá? O que tem me agradado muito nessas lives é que as minhas lives elas têm dado a possibilidade das pessoas entregarem um conteúdo de uma forma mais livre, de uma forma mais solta. Até parece que a gente fez a 4ª série com essas pessoas e que a gente ainda dividiu o lanche com elas, tá? Então a live ela está tendo esse poder, tá? De a gente se sentir muito mais próximo do outro. Então, muita gente que parece que eu fiz a 4ª série, que eu dividia o pão com ovo na escola, tá? Então, isso é maravilhoso. Eu vejo que muitas pessoas estão fazendo lives, eu fico muito contente, né? Sei que influenciei algumas pessoas e isso me deixa mais feliz ainda, porque aí eu fico ligado nessas pessoas, tá? E eu adoro assistir as lives, eu assisto todas as lives que dá para assistir. Beijo grande. Fiquem em paz, não saiam de casa. Se sair, coloque essa danada da máscara e muito álcool, tá? Eu sou uma pessoa que anda com álcool para onde eu vou. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Faço um convite também. Amanhã a gente vai ter uma live aqui com a fonoaudióloga Renata Pinheiro, fonoaudióloga local aqui da nossa cidade, São Luís do Maranhão. Vamos falar sobre ética e legislação profissional. Então a gente vai fugir também um pouquinho do universo da voz. Mas na segunda-feira, dia 4 de maio, a gente vai estar com o Ariel Coelho falando sobre drives, né? Execuções fisiológicas e ajustes de laringe dentro dessa técnica ou desse ornamento vocal. Então, estejam conosco também, estejam sexta-feira com o Jeová e o Leonardo Lopes nessa live maravilhosa. Estarei lá. Convido a todos para estar. Um super beijo, uma boa noite para todos, né? Não dá para eu dizer o beijo do gordo, porque eu não estou mais gordinho, mas um beijo do magrinho e vamos com tudo para as próximas lives aí à frente. Beijo do gordo, gracinha! Tchau, gente, boa noite. Tchau, Jeová. Tchau, querido.